Olá, queridos irmãos. Com a tecnologia do Google Meet, a gente visita vocês hoje lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Eu estou aqui na frente do órgão de tubos desta importante catedral da história da Reforma Protestante, né? Olha que legal, né? A gente consegue aí projetar várias imagens de fundo, né? E isso é muito interessante. Na semana passada eu estava em Genebra, né? Na frente do muro com a estátua dos 4 grandes reformadores da época, né? De 4 grandes reformadores da época. E hoje a gente está lá na Alemanha, né? Em Wittenberg. Bom, amados irmãos, nós vamos dar sequência à nossa escola dominical, ao curso As Cartas Paulinas, né? E hoje vamos encerrar o capítulo que fala sobre a primeira igreja, a primeira carta à igreja de Corinto, né? Então, você que vem nos acompanhando nesses estudos, você conheceu um pouco da cidade de Corinto, um pouco da igreja de Corinto, um pouco dos problemas que a igreja tinha e como Paulo foi tratando esses problemas através da primeira carta. E hoje, então, vamos encerrar a primeira carta aos Coríntios e vamos partir no próximo domingo para o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que foi a carta que Paulo escreveu imediatamente, né, logo depois de escrever a primeira carta. E aí vai ficar mais fácil compreender por que a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais este domingo, pela tua igreja aqui conectada, pelo teu povo participando da escola dominical, e pedimos que através do teu Espírito Santo o Senhor fale com cada um de nós. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos projetar a tela, como sempre fazemos, com os PowerPoints. Bom, então, né, a gente tratou na semana passada da polêmica da ressurreição, né? Só recapitulando, né? A igreja, os coríntios, ou algumas pessoas, alguns grupos na igreja de Corinto, eles aceitavam a ideia da ressurreição de Cristo, mas não admitiam a ressurreição dos mortos. Conforme eu falei, né? Não vou repetir, porque quem já assistiu a aula domingo passado ouviu. Se você não teve a oportunidade de assistir, eu peço que pela nossa página lá no YouTube, você entre e veja a aula passada, né? Por conta, né, da influência do pensamento grego, muitos não acreditavam na ressurreição de corpos. Então, Paulo, ele mostra a grande incoerência que estava ocorrendo em Corinto. E aí ele diz, olha, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, toda a nossa pregação e toda a vossa fé é vã, é nula, não tem sentido. E Paulo, ele faz uma associação entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, dizendo que Cristo foi a primícia daqueles que ressuscitarão um dia. Então, é como se a ressurreição de Cristo funcionasse como garantia para a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram no passado, daqueles que morrem hoje
e daqueles que morrerão amanhã. Daqueles que morreram ontem em Cristo, daqueles que morrem hoje em Cristo e daqueles que morrerão amanhã em Cristo. Vale a pena destacar esse ponto importante, né? Para Paulo, a ressurreição é algo que é uma garantia, a ressurreição de Cristo é uma garantia para a ressurreição dos mortos, porém, para aqueles que morreram, morrem e morrerão em Cristo. Isto é, crendo no Senhor Jesus, confiando no Senhor Jesus, esperando no Senhor Jesus. Então, a fé em Cristo Jesus, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé bíblica em Cristo Jesus, gera em nosso coração a esperança da ressurreição no último dia, quando Cristo voltar. Por isso, Paulo diz: se a nossa fé em Cristo se limita a este mundo, somos os mais infelizes entre todos os homens. Então, a fé cristã, ela nos projeta para o amanhã. Ela nos projeta para uma realidade além desta vida. Por isso, irmãos, nós suportamos aqui as perseguições, nós suportamos aqui as enfermidades, nós suportamos aqui as dores, porque sabemos que um dia estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo mostra também, irmãos, que a morte é necessária para que haja o rompimento com tudo que é corruptível e mortal, para que então sejamos revestidos de incorruptibilidade e da imortalidade. Então, enquanto estivermos nesta vida, neste corpo, estamos limitados pela corruptibilidade e pela mortalidade. Mas um dia, o nosso espírito será revestido por um novo corpo, um corpo incorruptível e imortal. Então, a teologia paulina, ela nos aponta para isso. E como será? Porque os gregos questionavam como pode este corpo que vira cinzas, que vira pó, que vira um amontoado de ossos que se desmancham com o tempo, como pode isso voltar a viver, esse corpo ressuscitar? O que Paulo nos mostra, o que a teologia paulina nos mostra, é que, queridos irmãos, não é esse corpo aqui, ó, tá vendo? Que eu tô pegando. Não é esse corpo que vai ressuscitar. Porque este corpo, ele é um corpo corruptível, imortal. Por exemplo, olha que interessante. Lázaro ressuscitou. Vocês lembram da história de Lázaro? Lázaro ressuscitou. Saia para fora, Lázaro. Então, Lázaro se levantou. Mas ele tinha o mesmo corpo, corruptível e mortal. Tanto é que Lázaro voltou a morrer. Caso contrário, ele estaria conosco até os dias de hoje.
certo? Ele voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, mas Cristo o trouxe ao seu corpo corruptível, imortal, novamente à vida. Então, o filho da viúva de Naim voltou a morrer, né? Aquela menina, Talita Cumi, que ressuscitou, voltou a morrer. E tantos outros mortos que ressuscitaram quando Cristo morreu na cruz, conforme relata Mateus, voltaram a morrer. A ressurreição apontada aqui por Paulo é a ressurreição da remissão completa do povo de Deus. Então não será este corpo que se deteriora a cada dia, este corpo que vai ficando enrugado, este corpo que vai ficando doente, este corpo que vai ganhando manchas a cada dia na pele, isto é, dando sinais de corrupção, dando sinais de deteriorização a cada dia. Não é este corpo que vai ressurgir. A Bíblia fala que receberemos um novo corpo. Ah, mas como pode ser dado um novo corpo? Como pôde o universo ter sido criado? Como pôde tudo que vemos ter vindo à existência? Como pôde tudo que existe ter vindo a existir? Como que os astros foram colocados nos céus como estão? Se cremos que foi pelo poder de Deus, como Deus não teria poder para me dar um novo corpo? A fé, queridos irmãos, é como eu sempre uso na igreja. A fé é como a gravidez. Não existe mulher meio grávida. Alguma vez na vida, alguém disse, estou meio grávida? Alguma vez na vida surgiu ou houve um exame de gravidez que dissesse, você está meio grávida? Não, ou está ou não está. Não é verdade? Ou está ou não está. Ou cremos ou não cremos. Então, se eu creio que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas visíveis e invisíveis pelo poder da sua palavra, então como não crer que ele tem poder por esta mesma palavra em me dar um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não será mais corruptível, que não terá mais a deteriorização, que não será mais mortal. É poder de Deus. E da nossa parte é crer. Então aqui, né, especulações de como será. Muito se perguntava, como será? Para nós não é especulação. Quanto aos que morreram, onde estão agora? Estão com o Senhor. Não há mais corpo, apenas restos mortais, ossos e pó. Mas o Espírito vive no Senhor. Tudo se fez novo. Se Deus está preparando um novo céu e uma nova terra, então ele também dará aos espíritos que estão nele, estão com ele, das pessoas que já morreram, ele dará um novo corpo, já que tudo se fez novo. Então, nesse tudo se fez novo de Deus, também um novo corpo será dado ao seu povo, à sua igreja. Assim como Apocalipse fala que um novo nome nos será dado. Tudo, absolutamente tudo será novo. Ó,
criatura de pouca fé. Nós temos uma fé muito pequena, irmãos. Tudo, até o nome, lhe será dado um novo nome. Numa pedrinha branca, lá em Apocalipse. Um novo nome, um novo corpo, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá corrupção, onde não haverá deteriorização, onde não haverá enfermidades, onde não haverá morte. E permita-me fazer aqui uso desta palavra. Se houver será uma pandemia de alegria, uma pandemia de gozo, uma pandemia de louvor e adoração ao nosso Deus. Tudo novo. Não haverá nem dor, nem choro, nem tristeza. Tudo se fará novo, e nem haverá também memórias da vida passada. E isso é muito importante, porque o tudo se fez novo, não será tudo novo se houver memória do que se passou. Tudo será novo. Então, eu deixarei tudo desta vida com este corpo. O meu espírito se encontrará e ficará no Senhor. Assim eu creio, pela graça de Cristo. Então, quando eu morrer, pastor, como será, pastor? Eu não sei exatamente como será, mas pelo estudo da teologia paulina, pelo que ele fala aos coríntios, pelo que ele falou aos tessalonicenses, pelo que vejo em Apocalipse, pelo conjunto bíblico, qual é a visão que eu tenho? Quando eu morrer, o meu espírito se separará deste corpo corruptível, mortal, que se deteriora a cada dia. Tem até uma brincadeira que dizem que depois dos 40 anos, se você acordar e não sentir nenhuma dor, é porque você morreu. Porque se você estiver vivo, alguma dor em algum lugar você vai ter, né? Então, esse nosso corpo se deteriora. Esse é o nosso corpo cuja nossa natureza é inclinada para o mal. Então, quando eu morrer, que aí então a morte significa o rompimento, eu quero morrer com Cristo, crendo em Cristo, esperando em Cristo, aleluia! Então, quando eu morrer, pela graça maravilhosa de nosso Deus manifestada na cruz de Cristo, pela graça, não porque eu seja bom, porque eu não sou bom. E não sou eu que estou dizendo. Sabe quem disse que eu não era bom? E você também não é bom? O próprio Jesus. Quem é bom? Ninguém é bom senão o Pai. Então, pela graça de Cristo, nela eu espero, nela eu confio, nela eu tenho a esperança, pela graça de Cristo. Quando eu morrer, quando chegar o meu dia, que eu creio já está determinado por Deus, quando chegar o meu dia, o meu espírito, a minha essência, aquilo que foi soprado por Deus no ventre da minha mãe quando eu fui gerado. Quando eu fui gerado, Deus soprou o espírito no ventre da Dona Maria Helena, assim eu creio. Esse espírito voltará para Deus. Ah, mas como que vai ficar lá? Consciente, inconsciente? Não sei. Mas o que eu preciso saber é isso. O meu espírito voltará para Deus. E tudo desta vida, as dores,
as decepções, as tristezas, as frustrações, assim como as alegrias passageiras, tudo ficará com este corpo na sepultura. Porque na Bíblia diz: da sepultura, quem te louvará, ó Deus? Então, a minha história de vida ficará na sepultura. Os meus bens ficarão aqui. Os bens que eu briguei, né? Eu vi irmãos que se separaram por causa de herança dos pais. Eu vi briga. Eu vi gente que morreu doente de tanto trabalhar, juntando. Para quê? Para ficar tudo aqui. Mas o meu espírito, pela graça de Deus, não ficará na sepultura, aleluia! O meu espírito ficará aguardando em Deus, até que Deus cumpra todo o seu propósito sobre esta terra e Cristo venha dos céus buscar a tua igreja. Aí aqueles que ainda estiverem vivos verão o novo corpo ser dado a todos aqueles que morreram. Um corpo glorificado, incorruptível, imortal. E estes que estiverem vivos também serão transformados, porque este corpo corruptível, mortal, que deteriora, não tem lugar no novo céu e na nova terra, criados por Deus, que espera a igreja redimida, santa, salva, resgatada. Aí sim, todos estaremos lá. Quando, enfim, tudo se fará novo e as coisas velhas, e eu incluo, digo eu, não Senhor, porque eu ainda não tenho uma base bíblica para afirmar isso, mas é uma impressão que eu tenho. Então, quando eu falo tudo, as coisas velhas ficaram para trás, inclusive as minhas lembranças, as minhas memórias, as minhas experiências. Tudo vai ficar para trás. Tudo se fará novo, numa nova existência, num novo céu, numa nova terra. Por que eu tenho essa impressão, irmãos? Porque nós carregamos ao longo dessa nossa vida uma carga de experiências, uma carga de alegrias, uma carga de tristeza. Quem até hoje não se entristece quando se lembra de um parente querido que partiu? Então tudo isso vai ficar para trás, irmãos. Pastor, eu vou reconhecer as pessoas que estarão comigo nessa nova vida? Pela graça de Deus, se estivermos, pela graça de Deus, e temos a esperança. Eu não sei. Porque eu fico pensando, e se eu não encontro uma pessoa que eu amava muito nesta vida, mas essa pessoa não morreu em Cristo? Será que eu viverei sem tristeza em saber que alguns dos que aqui comigo caminharam e viveram não estarão lá? Talvez a gente não tenha consciência. Por isso que eu falo que a hora que morrermos, toda a nossa consciência dessa vida vai ficar para trás. Tudo se fará novo. Nós não teremos nenhuma memória do que passou. Eu vejo dessa forma.
A última trombeta e a volta de Cristo, um novo céu e uma nova terra, novos e incorruptíveis corpos, uma nova vida. Assim como Deus criou os astros pela sua palavra, ele criará um novo corpo para cada um dos seus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E aí, o capítulo 16, queridos irmãos, nós partimos para a despedida, né? Então, Paulo, ele vai fazer, depois dele trabalhar a questão da ressurreição, que é fé. Não adianta você ficar ali raciocinando e tentando, numa linguagem filosófica, encontrar explicações, porque não tem. Não há razão. Não há ciência que explique. É fé. É fé. Você só pode crer na ressurreição do corpo, no novo céu, na nova terra, se tiver fé. Então, Paulo, ele faz uma instrução quanto às ofertas. Paulo se preocupa com as ofertas. Mas aí entra uma questão. As ofertas eram para Paulo? Não. As ofertas eram para a igreja de Jerusalém, que passava grandes necessidades. Então, Paulo pede que se levante uma grande coleta para a igreja de Jerusalém. Alguns servos, homens e mulheres, recebiam as ofertas porque se dedicavam à pregação do evangelho, ao cuidado das comunidades. Paulo não condena isso, mas ele opta por trabalhar para não ser pesado à igreja. Mas ele mesmo declara que em alguns momentos ele recebeu também oferta da igreja. Agora, o que precisa ficar claro, irmãos, a oferta bíblica não é oferta para enriquecimento de ninguém. Eu fico muito triste vendo líderes, hoje, grandes líderes, que compram jatinhos e fazendas com que as igrejas arrecadam e repassam para esses líderes. Isso não é o objetivo da oferta. A oferta não é para enriquecer ninguém. A oferta é levantada para suprir a obra, sustentar a obra. Aqueles que se dedicam integralmente recebem da obra. O pastor recebe da obra para que tenha uma condição mínima, né, de vida, para que possa seguir na obra de Deus. Uma vez eu ouvi uma explicação muito interessante, né? Algumas igrejas estavam falando, né? A gente estava tendo uma aula no seminário, e aí veio essa discussão, pastor que trabalha, pastor que não trabalha, pastor que trabalha e recebe uma côngrua, a igreja paga uma côngrua menor, mas paga uma côngrua complementar, né? Pastor que recebe integralmente da igreja, tem igreja que tem condições e paga o pastor só para o ministério. E a gente estava conversando, né, sobre isso. A igreja paga um plano de saúde para o pastor. E aí entrou essa questão, né? Queridos irmãos, Paulo fala, todo trabalhador é digno do seu salário. E ele fala isso em relação à obra do Senhor também. Todo aquele que trabalha, né, ele fala, todo aquele que trabalha na obra do Senhor, né, deve receber da obra do Senhor, daquilo que ele trabalha. Né? A Bíblia fala, né, Paulo usa até esse exemplo, não amarre a boca do boi enquanto ele puxa o arado. Né? Por exemplo, imagine o pastor que tem os seus filhos e aí ele não tem condições, né? Ele não tem condições de comprar um medicamento para o seu filho.
E como que ele vai se dedicar à igreja se ele não tem condições mínimas de vida, de ter um certo, não é nem conforto, mas é uma condição mínima de dignidade, né? Então, Paulo ele aborda essa questão, né? De que a igreja ela sustenta os seus líderes para que os seus líderes também se dediquem à igreja, ao ensino. O ensino dá trabalho, né? Ao pastoreio, à visitação, né? Ao cuidado com as ovelhas, né? Então, é isso. Diferentemente do enriquecimento às custas das ovelhas. Então, se você quer ser rico, não queira ser rico à custa da igreja. Vá trabalhar, né? Vá trabalhar. Então, Paulo ele faz aqui instrução quanto às coletas, e aí ele pede para a igreja de Jerusalém. Depois, Paulo, ele é solidário aos seus colaboradores, né? Timóteo e Apolo. Ele diz: olha, recebam bem a Timóteo, tratem-o bem, ofereçam a ele condições para que ele fique com vocês. E aí depois ele fala de Apolo. Apolo não quis ir agora, mas quando for, também o recebam bem. Quer dizer, recebam Timóteo como eu fui recebido. Então, Paulo, ele demonstra preocupação com aqueles jovens que estavam iniciando o seu ministério e pede que a igreja cuidasse deles também. E aí Paulo, né, ele sempre submete a sua vontade à questão do crivo de Deus, né? Se Deus permitir, visitá-los-ei quando for para a Macedônia, né? Se Deus permitir, né? Então, é importante, eu estou pegando esses detalhes, porque muitas vezes a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou fazer mais aquilo. Queridos irmãos, tudo, tudo. O próprio Tiago fala isso em sua carta. Tudo deve ser submetido ao crivo de Deus. Se Deus permitir, se Deus aprovar, se assim for da vontade de Deus, eu irei, eu farei, eu comprarei. Submeta os seus planos à vontade de Deus. Quantas vezes você tinha plano A, B, C e não foi nada daquilo? Nada daquilo. Né? Quantas vezes? Então, aprendamos sempre que nós estamos debaixo da aprovação divina. Então, se Deus permitir, isto significa a humildade da igreja, de reconhecer que nada poderá ser feito sem a permissão de Deus. Paulo diz: quero ir visitá-los, mas só poderei fazer se houver a permissão de Deus para que eu o faça. E aí Paulo, então, ele dá os últimos conselhos aos coríntios, que serve para nós. Fiquem alertas. O que é estar alerta? O que significa estar alerta? Vigiar, irmãos. Não estar bobeando. Um vigia é aquele que está sempre alerta. Né? Fiquem em alerta. Né?
vigiem, e ele usa esse termo em outras cartas. Alerta com o quê, pastor? Alerta contra as investidas de Satanás. A Bíblia nos ensina que Satanás caminha ao redor dos cristãos. Ele está rodeando pelo mundo, ele está solta, andando por este mundo. E ele espera o quê? Oportunidades, brechas. E quando eu dou essas brechas, ele entra. Então, nos casamentos, se você der brecha, ele vai entrar. Na sua vida profissional, se você der brecha, ele vai entrar. Na igreja, se você der brecha, ele vai entrar. E a hora que ele entra, o que Jesus fala que o inimigo vem? Ele vem para quê? Irmãos, ele vem para quê? Eu não posso ouvi-los, mas eu vou pedir que vocês falem aí onde vocês estão. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então ele não traz nada de bom. Nada de bom. Então Paulo diz: fiquem alertas, tá? Vigiem. E é o que ele diz para nós hoje. Fique esperto, vamos assim dizer, né? Fique atento com a sua vida, com o que você fala, com o que você faz. E com o que eu penso, pastor? O diabo não pode, ele não pode ler o seu pensamento. Só Deus sabe o que você pensa. Então, o que você pensa não pode ser escondido de Deus. Por isso, até aquilo que eu penso, eu devo pedir perdão nas minhas orações a Deus. Agora, cuidado para não externar o que você está pensando através de palavras. Aí sim, o diabo, se ele estiver te rodeando, aí sim, ele vai usar aquilo contra você. Tá? Cuidado. Fique atento. Permaneçam o quê? Firmes na fé. Firmes na fé. Como que eu vou permanecer firme na fé, pastor? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, orando sem cessar. Seja uma fortaleza, meu irmão, minha irmã. Firmes na fé. Mostrem coragem. Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. E o conceito bíblico de coragem não é briga, não é valentia. Você achar que você pode brigar com todo mundo na rua, que isso é corajoso. Aliás, o que se faz valer da força é covarde. Tá? Força física. Sejam corajosos. A coragem de crer. Sejam fortes. Mas não a força física, a força bruta. Sejam fortes de quê? A Bíblia pede para que a gente seja forte de caráter. Ai, 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 ai. Pastor, essa foi no fígado. É. Sejam fortes de caráter. O seu sim seja sim. O seu não seja não. Que você nunca precise da força de um contrato para cumprir a sua palavra. Que você nunca precise
da força de uma nota promissória, de um boleto para pagar o que você deve. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, que o seu testemunho seja constante, sejam fortes de caráter. É o mais difícil. Não é força bruta, força física, força de caráter. E no final, façam tudo com amor, resgatando o capítulo 13. Façam. Eu gosto, às vezes, irmãos, da forma como é colocada a palavra de Deus. Né? Eu vou à igreja com amor, mas quando eu vou fazer o meu trabalho, eu faço numa má vontade, eu faço numa reclamação, eu faço numa murmuração. Ai, que chato, eu tenho que trabalhar hoje. Aí o seu chefe pede um negócio para você. Ai, que chato, tem que fazer isso, eu não gosto. Tudo reclama, reclama, reclama. Não, mas, ai, eu vou para a igreja com amor. Ah, eu estou dentro de casa, eu trato meus filhos com amor. Mas na hora de trabalhar é um sufoco. Façam tudo. Tudo. O que é tudo, irmãos? O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo que você for fazer, faça com amor. E Deus agora está também me alertando. Será que eu tenho feito tudo com amor? Você vai lavar uma louça, lave com amor, porque se tem louça para lavar é porque teve comida que sujou o prato e você precisou lavar. Duro é aquela família que está com os pratos secos dentro da pia e não usam porque não tem o que pôr no prato. E tem gente, tem adolescente que vai lavar louça quando a mãe pede, murmurando, reclamando, com má vontade. Façam tudo com amor. Tem gente que vai trabalhar reclamando do trem, do ônibus, reclamando do tempo, se está frio, se está calor, sendo que tem gente que está desolado em casa porque não arruma emprego e não tem o que pôr dentro de casa, porque não tem um salário há 6, 7, 8 meses, e você, criatura, tem um emprego, mas trabalha com má vontade. Amaldiçoa o seu chefe. Reclama da sua mesa. Reclama que tem que sair cedo de casa. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Que ingratidão tremenda, reclamar porque tem que sair de casa para ir trabalhar, reclamar porque tem que lavar uma louça que está suja de comida, de resto de comida que você teve o almoço, teve a janta. Façam tudo com amor. Saiu para trabalhar, saia para trabalhar com amor. Tem uma atividade no seu serviço para fazer, seja home office, seja no escritório, faça com amor. Tem uma louça para lavar, lave com amor. Tem uma casa para varrer, varra com amor, porque você tem uma casa para poder varrer. Não quer varrer casa? Não tenha casa, vá morar na rua. Você quer morar na rua? Você quer que Deus permita isso na sua vida? Então não reclame de varrer a casa. Você quer ficar desempregado? Então não reclame de sair para trabalhar. Ah, pastor, mas tem a pandemia, eu tenho que pegar ônibus, trem. Querido, ponha 2 máscaras, 3 máscaras, carregue o álcool em gel e peça a proteção a Deus.
e vá trabalhar com amor. Façam tudo com amor. Porque o amor gera um coração agradecido. E quando desenvolvemos um coração agradecido, a gente sempre consegue identificar o lado bom de todas as coisas. Todas as coisas. De todas as coisas. Façam tudo com amor. Sejam fortes de caráter. Sejam corajosos de espírito. Permaneçam firmes na fé e mantenham-se em alerta. Amém? Portanto, viva o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com intensidade em sua vida. Ficamos por aqui, queridos irmãos. Estamos encerrando o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Foi isso. Espero que você tenha aproveitado ao máximo. Próximo domingo, a gente começa, então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí a gente vai seguindo. Vamos estudar todas as cartas que Paulo escreveu. Bom? Um ótimo domingo para você, para sua família. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.